Olá! Hoje o nosso assunto é a comunicação assertiva e como ela impacta na nossa carreira profissional. E para falar sobre esse tema, eu trago hoje aqui o professor Adriano Ribeiro Pereira, ele que é docente no MBA em Neurociência e Gestão de Pessoas da Unip. Seja muito bem-vindo, Adriano, é um prazer. Muito obrigado, Malu. Prazer revê-la. Que bom estar aqui e contribuir mais uma vez, de alguma forma, com a audiência de vocês. Muito bem. Por que a gente chama de comunicação assertiva? Porque ela sempre tem que ser certa ou é um errado que conserta? Então, Malu, a comunicação é uma ferramenta essencial, né, para a vida humana. Acho que vale a pena a gente contextualizar dessa forma primeiro. Vamos imaginar uma parede de blocos, onde os blocos são as pessoas e o cimento é a comunicação. É o que dá liga para as relações humanas. A gente precisa se comunicar para poder se relacionar. Somos seres linguísticos e sociais. Então é importantíssimo que a gente desenvolva técnicas que nos ajudem a ser mais assertivos naquilo que a gente precisa realizar. Lembrando que a comunicação assertiva, ela sempre atende a alguma necessidade. Então, qualquer situação que a gente for se comunicar com alguém, a gente precisa atender a alguma necessidade. Então, uma comunicação bem estruturada, bem organizada, ajuda muito o profissional a ter um bom posicionamento na carreira e também a adquirir respeito, né? Porque a comunicação, ela é uma vitrine da alma. A pessoa está se expressando, está colocando ali a alma dela para que o outro veja. Então, não é só uma relação de falar muito bem ou reunir as palavras da melhor maneira para que seja de uma forma erudita, mas é também de perceber a realidade, entender a realidade do outro, entender a realidade que a pessoa está vivendo ali no ato da comunicação. Nossa, que expressão mais linda! É a, é a vitrine da alma, professor. Fale-me mais. A comunicação é a vitrine da alma. Isso. Fala. Porque é um estado de ser, Malu. Imagina assim, por exemplo, um vendedor que passa uma confiança para aquele que está comprando ou vai comprar. Ele absorveu muito bem aquilo que ele está falando, aquilo que ele está vendendo. Então ele tem uma propriedade muito grande sobre si mesmo e sobre aquilo que ele está comunicando. É como se fosse uma fusão mesmo entre essa necessidade e aquilo que está sendo falado. A pessoa ali, quando ela está dizendo, ela está mostrando a essência dela. Através, é claro, de alguns recursos que a gente vai adquirindo com o tempo, como o vocabulário, né? Por isso que a leitura é muito importante. A gente vai ampliando o vocabulário e ampliando também o nosso imaginário. A capacidade imaginativa, quanto mais a gente sabe imaginar, melhor a gente vai enxergar o mundo e vai ter condição de organizar a nossa comunicação da melhor maneira. Agora, como é que você define essa forma correta de expressar a comunicação? Porque, assim, eu fico pensando, né? Vamos especificar. Você vê, vai, acho que desde um bom dia você está se comunicando, você por um e-mail, por uma mensagem, né? Hoje muito comum, mensagem por WhatsApp. Então, quer dizer, você encontra aí várias formas de se comunicar com assim, tem que ser uma comunicação efetiva, né? Porque senão esse ruído é que pode ser o problema, não? Exatamente. E os ruídos são um grande problema mesmo, principalmente nas comunicações escritas, porque no outro lado, que a gente está, né, a gente está falando aqui, mas do outro lado, quem está ouvindo tem um outro cérebro, uma outra forma de enxergar a vida, tem ali uma história de vida diferente da sua. E muitas vezes, quando a gente está falando, a gente até espera que o outro responda da maneira como a gente responderia. Mas não, então a gente usa alguma palavra que para a gente é tranquilo, mas que para o outro não. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A gente fala, poxa, mas isso é óbvio para mim, mas para o outro não. Então é importante que haja essa conexão. Por isso que comunicação também tem a ver com saber ouvir, saber perceber a realidade do outro, a realidade que está inserida ali naquele momento. Então, a gente tem dois ouvidos e uma boca, mas a tendência é querer falar mais do que ouvir. Tem muitos cursos de oratória, né? Mas a gente precisa ter curso de escutatória. Vamos saber ouvir mais, perceber mais o outro,
fazer as pausas necessárias para que a gente entenda o que o outro está querendo dizer, para poder ser mais assertivo naquela nossa fala. Olha que interessante, Adriano. Você sabe que aconteceu comigo essa semana. Eu entrei, estava nervosa na redação, discutindo uma pauta, e eu percebi que eu não percebi. A minha voz, ela estava um pouco alterada. Uhum. Nossa, mas empolgada e tal. Não! Aí a pessoa que estava próxima a mim, uma pessoa com quem eu trabalho há muitos anos, assim, calma, Malu, calma, calma, fala mais baixo. Aí eu, ai, desculpa, desculpa. E no fim, essa pessoa me ajudou tanto no dia a dia. Quer dizer, aí eu não sei se é. Tudo bem, aí eu estou falando de uma convivência de muitos anos, né? Mas assim, essa Uhum. pitadinha de, vamos dizer, de consideração ao outro, ela também deve ter uma ressonância ali com a comunicação efetiva, porque eu fiquei melhor e ele também, né? Exatamente. O que aconteceu? Você estava ali numa situação de desequilíbrio, digamos assim, emocional, né? E a pessoa veio e te ajudou, falou: calma, Malu, né? Volta para o teu centro, volta para a tua essência, respira. E a gente precisa estar nesse local, que é o local do equilíbrio, o local assim onde a gente consegue organizar as nossas ideias de uma maneira tranquila para poder expressá-las da melhor maneira. Então, a comunicação, como você bem disse, tem muito a ver com o estado emocional da pessoa. E é natural, a gente não tem como desligar as emoções. E isso é muito interessante, eu gosto muito desse tema também por isso, né? O ser humano ele sempre vai ter alguma emoção conversando com ele. Então, veja, a comunicação ela tem a ver com o diálogo com o outro, mas também com o diálogo com a gente mesmo. Eu preciso saber me comunicar comigo mesmo. Adriano, como é que eu estou me sentindo agora? Qual é a emoção que está me acometendo? Aí eu vou me organizar da melhor maneira para poder seguir na comunicação. Então, é um diálogo, né, individual, coletivo. Comunicação é uma coisa riquíssima, importantíssima. E eu queria entender, assim, como é que pegar como exemplos, em que situações eu percebo que eu estou sendo assertiva na minha comunicação dentro do mercado profissional, do ambiente de trabalho. Isso, ótima pergunta. Veja que o primeiro parâmetro é verificar se os acordos estão sendo cumpridos. Na relação de trabalho, existem muitos acordos, muitos combinados. Afinal de contas, a gente trabalha para resolver problemas. Então, dentro de uma empresa, existem problemas que precisam ser resolvidos, atribuições que as pessoas têm para que elas realizem o trabalho delas. Então, o primeiro ponto é: os compromissos estão sendo cumpridos? Se sim, maravilha. Mas não é só isso, porque olhando só para o resultado, a gente não vai também ter ali uma clareza se a comunicação e se as relações estão bem estruturadas. Tem um autor argentino, Fred Kaufman, que ele fala que alta performance tem a ver com um tripé, que é resultado, é muito importante, indivíduo e relacionamentos. Não adianta nada a gente ter resultados excelentes se as pessoas não estão bem, se os indivíduos estão com saúde emocional ruim, se os relacionamentos não estão bons. Então, partindo do princípio do resultado, a gente está atingindo, beleza, mas como é que estão, então, os relacionamentos entre as pessoas? E a gente tem, Malu, um tribunal interno, né? Eu gosto de chamar assim, eu ouvi de um professor, achei muito interessante. Esse nosso tribunal interno, ele nos dá um termômetro ali de como que a relação está acontecendo. Pensa, por exemplo, quando você tem uma conversa com alguém que você tem uma afinidade muito grande. Tem uma leveza ali, acontece, puxa, aquela pessoa parece que entende com facilidade com o que eu quero dizer, não só com a minha fala, mas também com a minha linguagem corporal, acontece uma sintonia e a coisa flui, ou seja, está fluindo. E no ambiente de trabalho, esse tribunal interno também precisa ser acessado. É muito subjetivo, mas eu colocaria no primeiro ponto os resultados e depois também essa avaliação de como estão as relações. Tem sutilezas que a gente consegue perceber e que nos ajudam também a ter um termômetro. Ai, tribunal interno
Outra expressão que eu gostei muito. Agora, Adriano, vamos pensar o seguinte, quer dizer, quem já está no mercado de trabalho, aí você está falando de relações, vamos dizer, de um modo geral, que estão sedimentadas. Mas, assim, vamos pensar para quem está começando e já pegando um gancho aí no seu curso, né? Quer dizer, é, vamos dizer, quem está participando, ele ainda não tem essa vivência no mercado de trabalho. Como é que ele pode desenvolver essa habilidade? Um ponto importante, Malu, é encontrar a própria voz. Colocando no contexto da comunicação, o que significa encontrar a própria voz? Encontrar a si mesmo. Então, antes de pensar em falar muito bonito ou se comunicar muito bem e ter ali né, uma coisa que pode até soar artificial, o estudante ele deve olhar para si. Qual é a minha essência? É claro que não é de uma hora para outra, não é num curso que a gente vai conseguir abarcar isso, né? É um processo. Eu estou num processo de autoconhecimento e só vou encerrar o meu no meu último suspiro. Então, assim, quando você encontra a própria voz, você consegue colocar essa voz que é singular. E isso tem a ver com muita leitura, com muito estudo, com muita autopercepção também. Então, o primeiro ponto é esse diálogo consigo mesmo. Como que eu me comunico comigo mesmo? Esses dias eu coloquei nas minhas redes uma pergunta sobre: você sabe nomear o que sente? A maioria diz que sim, mas boa parte diz que não. Porque muitas vezes a gente não sabe nomear o sentimento que a gente tem ali, porque a gente não foi alfabetizado emocionalmente. A gente não aprendeu na escola o que é inveja, o que é ciúmes, o que é medo, o que é raiva. A gente aprendeu mesmo meio que na prática, né? Mas não tivemos uma disciplina que nos ensinava teoricamente o que é cada uma dessas emoções. Então, quando o indivíduo tem essa conversa com ele mesmo, consegue dialogar e se comunicar com ele mesmo, ele vai ter mais facilidade de encontrar a própria voz e assim se comunicar com outras pessoas também. E eu penso que não é possível descolar o ser profissional, né? Quem está no trabalho e quem está em casa, quem está com os amigos, quem está com a família. É o que é, né? Não tem como a gente mudar muito isso, né? Você tem alguns cuidados, tem um código ali no trabalho, né? Tem um código, você não pode falar de forma agressiva, você não pode. Aliás, eu queria entender também como é que você classificaria, por exemplo, uma comunicação assertiva, uma comunicação agressiva e até mesmo uma comunicação passiva. Como é que a Uhum. gente pode separar essas gavetas? Muito bem. Então, Malu, a comunicação assertiva ela também tem a ver com o uso de dados e fatos. Tem uma metodologia muito interessante que é a escada da inferência, do Chris Agrides, que para a gente tirar conclusões, a gente precisa passar por alguns degraus dessa escada. O primeiro degrau são os dados observáveis, ou seja, existem dados que a gente observa. O próximo degrau é a seleção de dados. Eu não tenho como olhar tudo, mas eu vou selecionar algo que eu vou olhar. Depois vem a articulação de dados. Eu vou articular esses dados que eu selecionei. Aí depois eu vou concluir, vou trazer uma proposta e aí vou para uma ação. Resumidamente, qual foi esse caminho? É o caminho onde eu uso dados e fatos da realidade para poder tirar conclusões. Quando eu tiro conclusões dessa forma, eu consigo ter uma comunicação baseada em fatos, mais consistente. Então, quando o indivíduo não tem a consciência dessa escada, ele já vai tirando conclusões ali sem analisar fato algum. Então, a comunicação assertiva ela também tem a ver com o uso de dados e fatos. Então, no trabalho, por exemplo, quais são as dificuldades encontradas? No âmbito do julgamento. Um julga o outro, aí tem a fofoca, outro fez aquilo, tá, mas quais são os fatos? E aí o papel do líder é justamente esse. Vamos analisar com base em fatos. Já a comunicação violenta, tem até um livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que a gente usa muito no curso também, onde ele mostra que a comunicação violenta é uma comunicação tomada por emoções. A pessoa sequestrada emocionalmente, ela não consegue
estruturar uma comunicação assertiva. Uma pessoa que não consegue organizar as emoções dentro dela e está com uma raiva extrema, vai ter muita dificuldade de acessar o racional. Por isso que é importante também, quando a gente fala de comunicação, entender um pouco de como funciona o cérebro. A gente tem um lado racional, que é o córtex, essa parte mais desenvolvida, e a gente tem um lado bicho também, um lado mais animal, que é instintivo. Se eu não consigo fazer a leitura, opa, agora eu estou sequestrado. E o que significa estar sequestrado emocionalmente? Significa estar tomado por alguma emoção. Então, todos os problemas que a gente encontra de comunicação, a maioria deles, eu diria que 99%, tem a ver com essa questão da emocionalidade, de não saber estruturar, baseado em fatos, aquela comunicação. Então fica uma coisa onde um julga o outro, onde joga, né? E aí não entra em nenhum acordo. O Adriano, você sabe que eu gosto muito de observar, né? E outro dia eu estava no aeroporto e eu vi uma pessoa com fone de ouvido, mas ela gritava tanto e provavelmente ela estava assim com uma mala, uma mochila que parecia que ela estava trabalhando mesmo, né? Me dava toda a caracterização de que ela estava trabalhando. E ela gritava, sabe, assim, mesmo com fone de ouvido, ela puxava aqui, falava. Eu fiquei pensando, né, assim, e acho que ela estava numa tela, alguma coisa assim, e eu pensei, né, falei, meu Deus, imagina o nervosismo que ela está passando, seja para a equipe, seja para os colegas de trabalho, quer dizer, é algo que ela vem assim, já deve trazer de algum outro lugar. Aí eu pensei, falei, ela deve ter feito conexão, está desde não sei que horas fazendo conexão, e é possível que ela esteja nervosa, então ela está descontando tudo aquilo no interlocutor, né? Que é o colega de trabalho que está ali no ambiente profissional, né? Exatamente. Então, esse controle emocional é essencial. A vida, ela vai sempre esse jogo de causa e ordem. Qual seria o mundo ideal? Tudo organizadinho, bonitinho, acontecendo do jeito que a gente quer. Mas não é assim. Só que a gente tem que ter a capacidade não de evitar o caos. É claro, se a gente puder, ótimo. Mas quando o caos chegar, a gente ter a capacidade de se organizar internamente para lidar com ele. E por isso que é muito importante. Né? Existem 5 ordens que eu acho essenciais da gente abordar para a gente pensar numa vida mais ordenada, digamos assim. A primeira ordem, Malu, é a ordem material. Se eu não organizo a matéria, se eu não tenho a minha vida material organizada, eu vou interferir na segunda ordem, que é a ordem temporal. Imagina um ambiente desorganizado, eu preciso achar alguma coisa. Eu vou me atrasar, porque está desorganizado. A ordem temporal, se ela não estiver boa, eu vou interferir na terceira ordem, que é a ordem emocional. Ou seja, se eu não consigo encontrar o que eu preciso, porque está tudo bagunçado, eu vou ficar ansioso. Se eu fico ansioso, se eu fico atrapalhado, eu vou interferir na quarta ordem, que é a ordem intelectual, intelectiva. Se eu estou desequilibrado emocionalmente, eu não vou saber pensar bem. Se eu não sei pensar bem, eu não vou transcender, que é a quinta ordem. O que significa transcender? É evoluir, né? Nessa relação com algo maior. Então, veja, a gente precisa arrumar a cama primeiro, né? A gente precisa acordar e ter uma vida organizada, uma vida material organizada, que isso vai interferir em todas as outras ordens, até na ordem transcendental, né? Muito bom. Teu vocabulário é perfeito. Obrigado, mano. O Adriano, e eu fico pensando, eu sempre gosto de citar exemplos, porque acho que a gente traz mais perto, né, essa situação onde a gente atua no mercado corporativo, nas relações profissionais. Você sabe que eu estava pensando que pode ser também uma questão cultural, né? Porque, por exemplo, eu vou citar um momento que eu passei recentemente. Todos os aniversários do grupo, nós somos ali 12 pessoas, e no ambiente profissional, nós comemoramos os aniversários, todos os aniversários. Então, a gente escolhe um presente, e assim, um presente que é muito peculiar, não precisa ser uma coisa cara, né? Monta um grupinho ali, cada um dá a sua partezinha, e no dia a gente sabe que vai ganhar o presente, mas a gente fica curioso, né? Assim, será que eles vão. O que será esse ano? Porque você participa dos outros. E aí, assim,
como o departamento ia entrar num momento, vamos dizer, desafiador, que seria a implantação de um novo projeto, aí eu falei, aventei essa possibilidade de que vamos suspender por enquanto para que a gente possa entrar de cabeça nesse projeto. Mas assim, eu fui voto vencido. Todos, assim, quiseram continuar com isso, porque era esse momento, sempre foi esse momento que dá, vamos dizer, essa cereja do bolo das relações, né? Quer dizer, então eu penso que cada empresa, cada ambiente de trabalho, ele tem a sua cultura, né? Exatamente. E que legal que defenderam de manter, né? Porque é isso que dá liga entre as pessoas. É, estudos têm mostrado que as pessoas são contratadas pelo perfil técnico e são demitidas pelo comportamental. Nós somos seres subjetivos, a gente precisa ter essa relação humana saudável, organizada. Inclusive, veja que a definição de saúde para a Organização Mundial da Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então eu não tenho que olhar só para o meu físico, né, não é só a ausência de doença física, mas eu preciso olhar também para a saúde mental e para a saúde social. Nós somos seres sociáveis. A gente precisa cultivar esses momentos mesmo, onde a gente está em interação com o outro, com pessoas que a gente se identifica. Porque a vida já é tanta cobrança, já é tanto caos que a gente tem que lidar. Então, quando a gente se relaciona bem com as pessoas, a gente está contribuindo com a nossa saúde também. Nesse sentido, eu te pergunto, qual seria a competência do líder para uma comunicação assertiva? Ele precisa ouvir muito bem, né? E quando ele ouve muito bem, ele vai perceber a singularidade do liderado. O que isso significa? Seres humanos são únicos. Eu tenho a minha história de vida, você tem a sua, as pessoas que estão ouvindo, e que são histórias completamente diferentes. Somos seres singulares, únicos. Então, o líder ele precisa perceber muito bem o liderado, perceber muito bem o cenário, ouvir muito bem, para que ele entenda bem aquela singularidade. Assim, ele vai saber se comunicar com aquela pessoa de acordo com as características que ela tem. Se é uma pessoa mais voltada para resultado, ele vai direcionar a fala e a abordagem dele para esse fim. Se é uma pessoa mais voltada para relacionamento, para processo, ele também vai direcionar para aquele fim. Então, assim, o líder ele precisa entender muito bem essa singularidade. Tem um livro muito interessante que se chama Gestão da Singularidade, do Eduardo Carmelo, onde ele fala exatamente isso. Não dá para a gente colocar pessoas assim, um bloco de pessoas num ambiente e eu já participei muito de treinamentos também, né, em recursos humanos, e a gente não tem como garantir, a gente até diz isso para as pessoas, não dá para garantir que essas 8 horas que a gente vai ter juntos de treinamento vão fazer com que vocês saiam daqui 3 quilos melhor comunicativo. Né? Não dá para aferir isso, porque é subjetivo, o ser humano, essa é uma parte, inclusive é desafiador para a gente, enquanto consultoria, trazer um resultado objetivo a respeito do nosso trabalho. Então, assim, olhar para a singularidade é essencial, e é claro, né, ser líder de si mesmo. Tem um outro livro, o Pipeline da Liderança, do Rancharan, que ele fala que o líder ele precisa ser líder de si mesmo para depois ser líder de equipes e depois ser líder de líderes, ou seja, existem estágios. Então, para eu ser um bom líder, eu preciso ser um bom líder de mim mesmo. Olha, muito bom. O Adriano, enquanto você falava, eu fiquei imaginando, por exemplo, hoje a comunicação ela é fundamental, porque assim, era diferente de lá atrás, ele ficava só ali digitando, né, a gente ouvia, né, com frequência, eu faço o meu. Eu vejo que hoje você tem aí uma outra atmosfera, um outro contexto que nos faz pensar a comunicação no ambiente de trabalho muito diferente. E assim, e parece que a cada dia isso está se refinando ainda mais, porque não sei se depois da pandemia, eu não sei o que aconteceu, mas assim,
parece que é um ambiente, e não é, a propósito, nós estamos fazendo essa nossa conversa para falar justamente disso, né, Adriano, da importância da gente notar essa comunicação, essa relação assertiva que tem de haver no ambiente corporativo, né? Não, Adriano? Exatamente, Malu. E é a via de mão dupla, né? Você falou um negócio interessante. Até já apareceu uns memes assim. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Não, isso é errado. Né? Eu sou responsável, sim, pelo que você entende. Eu preciso checar se o que eu disse eu consegui ser claro. E aí, até aquela coisa, né? Malu, você entendeu o que eu disse? Para quem eu estou transferindo a responsabilidade? Para você. Agora, se eu digo, Malu, eu consegui ser claro no que eu falei, eu estou sendo o protagonista nessa situação. Então, é aquela coisa, não, eu estou fazendo o meu, não, eu mandei o e-mail, agora a bola está contigo. Tá, então verifica, chegou, o e-mail chegou para você, e essa relação, assim, digital, né, ela é bem delicada também para a comunicação. Tem uma teoria muito interessante também, que é a coluna esquerda, que ela foi usada muito para o teatro, né? O artista, o ator, quando pegava o texto, ele tinha na coluna direita a fala dele, e na coluna esquerda a emoção que ele tinha que sentir para dizer aquela fala. Afinal de contas, ele precisa interpretar. E nós também somos assim, a gente tem falas, mas a gente tem coisas que a gente sente dentro da gente e que a gente não pode falar. E quando a gente está digitando, quantas vezes acontece de, opa, não vou mandar isso aqui, aí vai e apaga, né? Porque é a coluna esquerda falando, opa, deixa eu fazer esse freio, é o processo racional ajudando a gente a olhar assim, não, deixa eu melhorar aqui o que eu vou dizer, porque senão eu vou machucar o outro. Então, é uma via de mão dupla, emissor, receptor. Eu estou dizendo algo, mas eu também preciso checar se eu conseguir ser claro, não só se o outro entendeu. Aquela regrinha, né, que eu, na faculdade de jornalismo, aprendi logo no primeiro ano. A comunicação ela é feita do emissor, do receptor e a mensagem. Isso. E quando ela tem ruído, a gente tem que ter sempre esse cuidado de lidar com esse ruído, porque se você faz uma comunicação, o receptor entende a mensagem, ok, ponto, não se fala mais nisso. Mas quando tem esse ruído, é para esse ruído que temos de olhar, né? Exatamente, exatamente. Você falando, eu lembrei daquela brincadeira do telefone sem fio, lembra? Em aula, no ensino médio, eu fazia muito. Fazíamos em U, assim, daí eu dizia uma frase para alguém e que eles tinham que falar para o próximo colega, né, até chegar na outra ponta. Vinha uma frase completamente diferente, por conta dos ruídos. E isso tem a ver com o quê? Com a atenção no momento presente. Se todo mundo estivesse atento ao que o outro está dizendo, né, plenamente assim atento e presente ali, as chances seriam maiores da mensagem chegar da forma correta. Só que o que acontece hoje em dia? A gente é muito distraído, são muitas notificações, redes sociais, um monte de pop-up aberta. É muita distração. Então, o foco no momento presente também é muito importante quando a gente está se comunicando. Eu preciso organizar a minha fala, organizar a mim mesmo e organizar o meu momento estando presente no que eu estou fazendo. O foco, por vezes a gente acha que respondeu, não respondeu, era só para dar um ok, e eu vejo que em situações embaraçosas, eu respondo assim, deixa eu pensar, só coloco assim, deixa eu pensar, já está, já digita quase automático, deixa eu pensar, porque não adianta digitar com o fígado, né? Porque está Exato. muito sério. E é muito estratégico isso. Os vendedores, quando estão vendendo para a gente, eles não querem que a gente pense. Pode pensar, pode lembrar. Quando a gente está na loja lá, eu vou pensar, não, volta aqui, porque quando a gente pensa, a gente fica mais racional e menos emocional. E isso que você falou é importantíssimo. Deixa eu pensar, porque eu não quero falar agora, porque se eu falar, não vai ser o meu racional que vai dizer, vai ser o meu emocional, e é perigoso. Adriano, conversa ótima. Gostei muito do nosso papo. Volte outras vezes, e esse assunto é fundamental. Muito obrigada pela sua partilha, pelo seu tempo dedicado aqui na nossa entrevista. Obrigada, Adriano, e até uma próxima.
Até uma próxima, Malu. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei também. Passou super rápido, né? Quando a gente vê, acaba. Beijo, professor. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.